Hi guys, how are you? Are you fine? Pessoal, antes de nós começarmos a aula de hoje em si, eu tenho um recadinho para dar para vocês. A Central pediu que as atividades fossem concentradas em e-mail. Então, a partir da aula de hoje, as atividades vocês já vão enviar no e-mail, certo? Eu vou estar passando esse e-mail para vocês lá no grupo, na hora que eu enviar o link dessa aula. E todas as atividades vocês vão enviar por e-mail, exceto o que for áudio. Se vocês conseguirem enviar áudio por e-mail, joia, excelente. Mas se tiver alguma dificuldade, aí o áudio sim pode mandar no meu WhatsApp. As dúvidas também podem continuar tirando por WhatsApp. Somente as atividades mesmo, tudo que for da apostila, tudo que for atividade extra, as atividades escritas, sempre no e-mail. Nenhuma atividade mais será considerada enviando para o meu WhatsApp, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, vocês podem conversar comigo. Bom, agora vamos falar da aula em si. Primeiramente, o que nós vimos lá no finalzinho da última aula, semana passada, que eu pedi para vocês? Qual a diferença dos adjetivos comparativo e superlativo? Semana passada nós vimos no comparativo, né? Por exemplo, eu sou mais velha que você. Meu sapato está mais limpo que o dele, certo? Foi isso que nós vimos. Então, o comparativo compara sempre entre dois. E muitos de vocês, né, fizeram atividade extra, capricharam, fizeram bem, parabéns. O superlativo é dentro de um grupo. Então, a gente compara também, mas um com um todo, certo? Então, para a gente começar essa aula de hoje, vamos fazer de uma forma diferente. Em vez de eu falar a teoria para vocês e ficar falando da teoria, vocês vão pegar o Students Book de vocês, ali na página 30, e vão fazer a atividade 1. Vamos começar com essa atividade. Façam a atividade considerando bem ela, pensando em como era o comparativo e vendo já a diferença aqui do superlativo. E daqui a um pouco a gente já vai falar dessa atividade 1 e falar a parte teórica necessariamente da aula, tá bom? Qualquer dúvida, então, podem escrever para mim lá no WhatsApp, eu fico esperando. Até mais! Tranquilo o exercício 1 ali, gente? Facinho, né? Eu não vou dar resposta para vocês, mas eu vou fazer uns comentários para vocês, para que a gente já se insira nesse mundo dos adjetivos superlativos. Então, ali, vocês tinham 4 imagens e 4 frases que vocês deveriam colocar de acordo com cada imagem. A primeira frase ali tá falando assim: Tina is the shortest student in my classroom. O que tá falando aí de uma outra maneira? De todo mundo da sala, a Tina é a menor. Então, nós temos um conjunto, que é a sala. De todo mundo dessa sala, a Tina é a menorzinha. Viram a diferença para o comparativo lá? Comparativo, a gente diria que a Tina é menor que eu, ou a Tina é menor que tal pessoa. E aqui não, a Tina é a menor de todo mundo dentro da sala. Eu não estou comparando a Tina com uma outra pessoa da sala, mas sim com a sala inteira. Então, o superlativo é isso, é dentro de um conjunto, beleza? Ali, Russia is the biggest country in the world. A Rússia é o maior país no mundo. De todos os países do mundo, a Rússia é o maior. Viram só? Então, não comparamos entre dois. Pegamos um grupo, quem é o grupo aí? Todos os países do mundo, e tiramos um e comparamos ele com todo o restante. Então, o adjetivo superlativo serve para isso, gente. A próxima ali. This is the most expensive car in the store. Então, este é o carro mais caro na loja. Então, tem uma loja de carro. De todos os carros que tem lá nessa loja, tem um, que é esse, estava próximo do falante, né? Esse é o mais caro. E a última ali, he is the best player in this team.
Então, tem um time e tem uma pessoa lá, um rapaz, ele, que é o melhor jogador. Então, de todo mundo do time, ele é o melhor. Considerando o time todo, esse é o cara que joga melhor. Viram a diferença para o comparativo lá, que era da semana passada? Joia! Então, agora vamos falar um pouco das regras, lá na parte 2 do Student's Book, na página 30. Então, gente, quais são as regras? Lá para o comparative, nós colocávamos o ER no final do adjetivo. Lembram? Nós tínhamos lá, o primeiro que vocês tinham era o hike virou higher, certo? Então, a regra geral era o ER, tinham algumas alterações, né? E quando o adjetivo era muito longo, nós colocávamos o more antes do adjetivo e o adjetivo puro, sem nenhuma alteração. More expensive, por exemplo. Esse era o comparativo. Agora, para fazer o superlativo, no lugar daquele ER, o que vocês vão pensar? Vão pensar no EST, vão colocar um EST no final. E se for um adjetivo longo, em vez de colocar um more, vocês vão colocar most, certo? Só que tem um detalhezinho a mais em relação ao comparative adjectives. Esse aqui, o superlative, ele exige um the. Aqui vou pôr para vocês o the na frente, que é o mais. Então, a gente vai ter esse o mais. De todos, aquele é o mais ou aquela é a mais. Então, a gente precisa desse the na frente. Essas são as diferenças, em termos de regra, não de uso. Certo? Então, vamos ver ali, ó. Mesma coisa lá do comparative. A gente vai dividir em short adjectives and long and irregular adjectives. Os short adjectives. Temos 3 regras para os short adjectives. General rule, a regra geral, como eu falei para vocês, vai ter o the, vai ter o adjetivo e o est lá no final. Exemplo, hike vira the highest. Olha lá, ó. Hike passa para the highest. Então, ao invés de a gente falar alto, a gente fala o mais alto. Old vira the oldest. Vamos ali nos exemplos do lado já. That is the highest tree of the street. De todas as árvores da rua, tem uma lá que é a mais alta. Então, ela é a mais alta de todas as árvores da rua. A tradução literal dessa frase é: aquela é a mais alta das árvores da rua. E ali, I am the oldest person in my family. Na semana passada eu falei que eu sou mais velha que você. E agora, se eu fosse falar da sala, se nós estivéssemos na sala de aula, de todo mundo que está dentro da sala de aula, I am the oldest person in the classroom. Então, se nós estivéssemos na sala, eu falaria isso. I am the oldest person in the classroom. Nessa sala, eu sou a pessoa mais velha. Certo? Agora lá, quando termina em CVC, consoante, vogal, consoante, o que a gente faz com o adjetivo quando ele é curto? Dobramos a última consoante. Então, ali novamente nós temos o hot, vai virar the hottest, e big vira the biggest. Então, sempre pondo esse the lá na frente e o est lá no final. Mas, como é um adjetivo CVC, consoante, vogal, consoante, nós duplicamos a última consoante. Exemplo ali. Today is the hottest day of the week. Hoje é o dia mais quente da semana. Então, de todos os dias da semana, hoje é o mais quente. And my dog is the biggest dog in the town. De todos os cães da cidade, o meu é o maior. Tá? E a última regrinha ali para os short adjectives são os adjetivos que terminam com Y e antes desse Y vem uma consoante. Os exemplos são dry e dirt. Dry vira the driest e dirt vira the dirtiest. A gente tira o Y, coloca o I, da mesma maneira que na semana passada, mas lá no final a gente coloca EST. Exemplo. This shirt is the driest.
ok? E outro exemplo ali, time is the dirtiest dog I know. Entendido, gente? Para os short adjectives, é isso. Coloca o the na frente, o adjetivo terminado em EST. Se ele for CVC, duplica a última consoante antes de colocar o EST. E se terminar em Y e antes do Y tem consoante, vamos colocar um I no lugar do Y e o EST. Certo? Agora, long adjectives. Semana passada, o expensive, a gente falava more expensive. Agora, na frente desse expensive, nós vamos colocar the most. Não vai mais ser more, vai ser the most expensive. O mais caro. Tem dangerous ali também. The most dangerous. O mais perigoso. Exemplos lá. Cars are the most dangerous vehicles. Então, os carros de todos os veículos são os mais perigosos. E your watch is the most expensive here. Então, nós estamos em um lugar falando do relógio de alguém. De todos os relógios ali, naquele ambiente, o de alguém lá, eu falo, o seu é o mais caro. Certo? Aí, os long adjectives. E agora temos o irregular adjectives. O que acontece com irregular? Eles têm uma forma específica. São os mesmos adjetivos da semana passada. Good não vira gooder no comparativo, vocês viram isso semana passada, virava better. E o bad não vira better no comparativo. Aqui no superlative é a mesma coisa, a gente não vai colocar um EST nesse good nem no bad, a gente vai alterar a palavra. Então, se a gente quer falar que algo é o melhor, o mais bom, entre aspas, de um conjunto, nós vamos falar the best. Eu falo assim, you are the best students. Vocês são os melhores estudantes. De todos os estudantes do mundo, you are the best, ok? E ali o bad, né, o pior, os piores, seria the worst, certo? Agora vocês vão anotar embaixo dessa tabelinha, aqui embaixo, ó, vocês vão anotar o seguinte. Semana passada eu falei para vocês que tinha mais um adjetivo irregular, que é o far, né? Então esse adjetivo irregular no comparativo virava farther. E no superlativo vai ficar como? Atividade extra aí, hein? Anotem ali como é o superlativo do adjetivo far. Exemplos para esses irregulares. This cake is the best of this bakery. And soda is the worst drink for your health. Ok? Então, gente, é bem simples. Lembram lá do comparative, das regras. E aqui no superlative é quase igual, com o the na frente. E no lugar do ER é EST. E os irregulares, forma própria. O que vocês vão fazer agora? Vão pegar o workbook de vocês, o workbook. Vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Página 30. Vão levar aí 15 minutinhos para fazer o exercício 1 do workbook. E aqui no Student's Book, vocês vão fazer esse exercício 3 na página 31 em 10 minutinhos, tá bom? Para treinar e passar para o superlativo alguns adjetivos. Tanto o exercício 1 lá do workbook, quanto esse 3 do Student's Book, é para treinar passar para o superlativo, tá bom? Feito isso, vocês passam para o workbook novamente. Exercício 2, tá nas páginas 30 e 31 do workbook. Vou levar uns 15 minutinhos para fazer. Esse exercício 2 lá do workbook vai pedir para vocês completarem, tá? Tem algumas frases lá, vocês vão ler, vão analisar. Tem os adjetivos entre parênteses e vocês vão passar esses adjetivos para o superlativo na frase, só para completar, a frase está pronta. Treinado isso, 15 minutinhos fazendo esse exercício 2 do workbook, vocês voltam aqui no Student's Book
e vão levar mais uns 5 minutinhos para fazer o exercício 4. Nesse exercício 4 do Student's Book, vocês mesmos vão fazer a frase, vão analisar cada imagem que está aqui com carinho e vão escrever a frase com superlativo, com adjetivo no superlativo. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, façam aí esses 4 exercícios, 2 aqui no Student's Book e 2 lá do Workbook. Qualquer dúvida, envie mensagem para mim. E enquanto vão fazendo as atividades, não esqueçam que elas serão enviadas para o e-mail a partir dessa semana, tá bom? Então, até daqui a pouco, caprichem! Voltamos, galera! Alguma dúvida aí nesses últimos 4 exercícios sobre os adjetivos no superlativo? Qualquer coisa, envie mensagem lá no WhatsApp, tá bom? As dúvidas vocês podem continuar tirando no WhatsApp, gente. Só as atividades mesmo, do livro, as extras, que vão ser no e-mail. Se conseguir enviar os áudios também no e-mail, excelente. Os áudios, por exceção, somente os áudios, se não conseguirem mandar no e-mail, pode continuar enviando no WhatsApp. O restante das atividades, tudo no e-mail. Se vocês não enviarem no e-mail, que a escola tem acesso, a professora tem acesso, vocês ficam com falta, tá? Então não adianta mais enviar no meu WhatsApp. Qualquer dúvida quanto a isso, essa nova forma de enviar as atividades, vocês podem conversar comigo. Então, agora, o que a gente vai fazer? Ali na página 31 do Student's Book, vamos fazer o exercício 5, tá? Ali diz Conversation in pairs, em pares. Vocês vão fazer sozinhos mesmo, tá bom? O que vocês têm que fazer aí? Tem 2 palavras em negrito em cada frase. Vocês vão circular a palavra que está mais de acordo com cada frase, certo? Feito isso, no exercício 5, vocês vão levar uns 10 minutinhos para fazer. Vocês vão tirar mais uns 5 minutinhos para treinar essas frases, já com a forma correta que vocês escolheram ali. Treinam bastante e enviam um áudio, tá? Então, esse áudio aí pode ser no WhatsApp, mas se conseguir enviar no e-mail, melhor. Feito isso, passam lá para o Workbook e vão usar 10 minutinhos para fazer o exercício 3. Tá lá na página 31 do Workbook. Esse exercício 3, ele tem frases e vocês vão analisar as frases se elas estão corretas ou não. Se elas estão corretas, vocês fazem um Vzinho lá, dão um check. E se elas estão incorretas, vocês vão escrever a forma correta. Vão escrever a correção da frase, tá? Vocês até podem circular o erro, mas embaixo lá vocês escrevam a forma correta da frase, tá? Mais 10 minutinhos para esse exercício lá do Workbook. Depois voltam aqui no Student's Book, página 31, para fazer o exercício 6. E esse exercício 6, o que vocês vão fazer ali? Vão fazer frases com esses 5 adjetivos que tem ali, mas no superlativo, tá? Eles não estão no superlativo, vocês pensam neles no superlativo e fazem 5 frases, uma para cada adjetivo. E depois mais 5 para os adjetivos opostos a esses que estão ali. O primeiro, por exemplo, é velho. Então, a frase que vocês vão fazer no superlativo é: tal pessoa é mais velha ou tal coisa é mais velho que de tudo de um grupo, tá? E vocês também vão fazer a frase com o mais novo, entendido? Então, vão ser 10 frases nesse exercício 6, gente. Vocês vão levar aí uns 15 minutinhos para fazer. Feito isso, a última atividade extra da aula de hoje é a seguinte: para vocês fixarem bem adjetivo comparativo, de adjetivo superlativo, vocês vão fazer um quadro resumo no caderno de vocês, tá? Vão fazer um resumo e vão colocar o que é nesse quadro resumo. Quando é utilizado um, quando é utilizado o outro. Isso já é um exercício que vocês fizeram, o último da aula passada, pode pôr a mesma resposta. E as diferenças nas regras,
tá? Adjetivo curto, adjetivo longo, adjetivo irregular, como fica no comparativo, como fica no superlativo, um quadro resumo, tá bom? Qualquer dúvida para fazer isso aí, vocês podem perguntar para mim. Fico à disposição de vocês e não esqueçam, atividades agora enviadas para o e-mail, eu vou colocar lá no grupo. Qualquer dúvida, fico à disposição. And have a good week. Bye bye.